Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Queremos dar de maneira muito especial os bem-vindos aos nossos irmãos, como falamos há pouco tempo atrás, que estão conosco pela primeira ou segunda vez e que nos dão a alegria de cultuar a Deus aqui conosco. Queremos que vocês se sintam muito à vontade e que voltem tantas vezes quantas o Senhor os trouxer para cultuarmos a Deus juntos. Hoje é o último domingo do ano e, de alguma forma, irmãos, eu imaginei que, numa ocasião em que nós estaremos em breve, daqui a alguns minutos, ordenando mais um pastor presbiteriano que foi devidamente preparado para o ministério sagrado, que mesmo não sendo talvez a ocasião mais propícia do ano, certamente é a mais importante para que aquele ministro e a sua igreja, que haverá de recebê-lo como parte da equipe pastoral dessa igreja, possa ouvir algo sobre a excelência e a exigência do ministério pastoral. Mas antes que você diga assim, puxa vida, então isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou pastor e eventualmente nem sou dessa igreja, deixe-me dizer que de fato tem, porque o que nós estamos presenciando nos últimos dias, particularmente nos últimos tempos, é aquilo que alguns têm chamado de uma epidemia silenciosa. Diversos relatos na internet, nos meios de comunicação, nas listas de WhatsApp, nas redes sociais, têm dado conta de um aumento crescente de alguns efeitos, sem dúvida alguma, indesejáveis na vida de pastores e líderes eclesiásticos de um modo geral, com efeitos sobre suas igrejas e também sobre suas famílias. No dia 1 de agosto de 2010, por exemplo, há menos de 8 anos, pela primeira vez um site chamado Pastor Burnout, ou esgotamento de pastor, no bom português, noticiou, baseado em uma série de estatísticas, que pastores de diversas denominações evangélicas, isso nos Estados Unidos, sofrem de obesidade mórbida, hipertensão e depressão a taxas superiores à maioria dos americanos. E que na última década, entre esses ministros, o uso de antidepressivos aumentou, enquanto sua expectativa de vida diminuiu, ao contrário do restante da população. E na pesquisa que foi feita com esses especificamente, uma das perguntas que falava sobre o futuro teve como a resposta mais comum que muitos gostariam de mudar de profissão ou de emprego, se acaso pudessem. Dados de uma outra pesquisa aponta na mesma direção algumas informações que trazem um certo alarme para nós, dos quais eu destaco algumas em números arredondados. Podem estar mais ou menos corretos, mas certamente não estão distantes da realidade que se pode observar. Cerca de 13% dos pastores, no caso especificamente norte-americanos, mas talvez não muito diferente de nossos, hoje sofrem dificuldades de manter-se firmes no casamento e já enfrentam situações de separação e divórcio. 23% destes foram demitidos ou pressionados a renunciar pelo menos uma vez nos últimos 12 meses em suas carreiras pastorais. Cerca de 25% das esposas de pastores costumam dizer que o horário do trabalho do marido é uma fonte de conflito. Cerca de 33% destes sentiram-se em completa combustão emocional nos primeiros 5 anos de ministério, enquanto que esse mesmo percentual dizem que estar no ministério é um risco absoluto à sua família. 40% desses pastores e 47% das esposas desses pastores sofrem desse esgotamento emocional, com horários frenéticos e expectativas pouco realistas das suas comunidades a quem servem. Cerca de 45% destes pastores, nessas pesquisas, dizem que experimentaram em algum momento essa depressão
ou esse esgotamento mental ao ponto de precisarem tirar algum tipo de licença do ministério. 90% deles trabalham mais de 50 horas por semana e 94% sentem-se sob uma pressão incapaz de suportarem para ter uma família perfeita, um casamento perfeito e filhos perfeitos. Eu sei que esse tema é polêmico, irmãos, e talvez traga algum tipo de constrangimento. A boa homilética diz que a gente não deveria começar um sermão com dados tão alarmantes e tão negativos. Talvez para mim, pastor, talvez para alguns pastores que estejam aqui presentes, que costumam dizer e acreditam nisso, que a presença de Jesus na vida de alguém pode resultar numa verdadeira transformação de vida. Soe vergonhoso ou constrangedor quando esses dados são levantados em pesquisas muito sérias. E talvez a você, que é membro da igreja ou membro de alguma igreja, esse mesmo tipo de informação também produz algum tipo de tristeza e preocupação em pensar que talvez aqueles que responderam a essas pesquisas não sejam os pastores mais crentes, mais consagrados, mais dedicados. E talvez você se surpreenda porque são exatamente esses os mais crentes, dedicados e consagrados que têm enfrentado essa luta. Particularmente eu não me julgo o melhor modelo para falar sobre esse assunto. Os meus colegas de pastorado, os presbíteros dessa igreja, alguns de vocês sabem que essas 50 horas por semana para o pastor Robson talvez seja o mínimo a cada semana. Também sei que tem sido somente a graça de Deus que tem sustentado não somente a minha vida, mas a vida dos meus colegas, alguns que estão aqui, de estarem emocionalmente devastados depois de um ano, com muitas lutas e dificuldades, chegando a este domingo, último do ano, para falar desse assunto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Daqui a 17 dias, eu completo 31 anos de pastorado. Tenho aqui na minha frente um colega que foi meu contemporâneo, o reverendo Jorge Barro. Nesses 31 anos de vida, eu já vi muitos pastores mais velhos do que eu terminarem suas carreiras de maneira melancólica e triste. E tenho visto muitos jovens pastores, alguns dos quais também eu tenho tido o privilégio de com eles servir a Deus nesta igreja e em outros lugares, extremamente idealistas e pensando no ministério como se estivessem indo para, quem sabe, uma viagem cheia de fantásticas experiências e não uma verdadeira batalha e uma guerra contínua. Sei que quando comecei o ministério aos 21 anos de idade, acredite você, foi assim, nessa idade que eu comecei o pastorado. Eu tinha muitos sonhos e muitos ideais e também muita estrada e muitos erros a cometer. Alguns de vocês que são aqui são minhas ovelhas desde então. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sei como é que vocês me aguentaram. Porque aos 21 anos de idade você consegue cometer todos os erros possíveis e imagináveis. Todas as inabilidades, palavras ditas no lugar errado, da maneira errada, às pessoas erradas. De modo que 31 anos depois, que eu completo agora aos 17 de janeiro de 2019, eu olho e digo assim, isso é graça. Mas ao mesmo tempo, todas as experiências, tendo mentoreado e ainda mentoreando jovens pastores, tendo sido pastor auxiliar de pastores mais experientes, creio que me dão a oportunidade e a experiência de compartilhar nesse último domingo do ano, acerca da excelência, apesar de tudo isso, dessa obra maravilhosa do pastorado, e ao mesmo tempo, as exigências tão severas, tão rígidas, tão estreitas, para quem resolve ser pastor, ou para quem Deus chama para tal. Para pensar sobre isso, eu quero me valer de uma palavra antiga, de um pastor antigo, já no final da sua carreira, a um jovem pastor que haveria de sucedê-lo. O nome do pastor, do velho pastor, era Paulo, também conhecido como apóstolo Paulo, e o jovem pastor era um jovem de uma família mista, cuja mãe e avó eram crentes, mas o pai não, e que na segunda viagem missionária do apóstolo, Deus o chamou, por meio daquele convite que o apóstolo lhe fizera, para se tornar um pastor, e agora, a essa altura dos acontecimentos, ele assumia a igreja em Éfeso, o lugar onde Paulo mais dedicou o seu tempo e ministério.
e para quem Paulo dedicou 2 cartas, que são conhecidas como as cartas pastorais. Eu convido, portanto, você para refletir sobre a excelência e a exigência do ministério à luz de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. E gostaria que, assim como nós estamos sendo absolutamente francos, na condição de pecadores remidos que cuidam de outros pecadores, de doentes que cuidam de outros doentes, não de cegos que guiam outros cegos, porque temos Jesus, a luz do mundo, que nos dá a clareza do caminho, eu gostaria de convidá-los a ler comigo esse texto e juntos refletirmos sobre a excelência e a exigência do pastorado. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja novo na fé, neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e na vergonha, e no laço do diabo. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu gostaria de convidá-lo a orar comigo nessa hora e pedir que Deus fale ao nosso coração. Eu coloquei diante de Deus 2 objetivos muito claros ao final desse sermão. Eu gostaria de, ao final do sermão, ter lhe ajudado e me ajudar também a entender como é possível compatibilizar, harmonizar essa realidade nua e crua que eu acabei de descrever, com a certeza inabalável da beleza e da alegria de ser pastor de almas, aquilo que Paulo chama de excelente obra. E eu gostaria de também orientar você, ovelha, minha ovelha, ovelha dos pastores dessa igreja, ou de qualquer pastor a quem Deus lhe deu como cuidador da sua alma, a maneira como você pode ajudar o seu pastor a cuidar melhor de você e daqueles que você ama. Vamos orar juntos, pedindo que esses 2 objetivos sejam alcançados? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo, que sopra sobre vale de ossos secos, como diz o profeta Ezequiel, e faz com que daquela não vida, suja vida, sopre nesse momento sobre as nossas vidas, de modo que qualquer secura, esterilidade, falta de vida ou desânimo, que essas palavras iniciais desse sermão possam ter trazido ao nosso coração, sejam trocadas pela Tua graça e misericórdia em palavras de ânimo e de encorajamento, quando recordamos aquilo que o Senhor nos diz, quando pela boca do apóstolo Paulo fala que é uma obra excelente esta de ser pastor. Mas ao mesmo tempo nos dá alegria, Pai, de também ver que Tu não nos nega e não nos omite a exigência que o Senhor tem para aqueles que são chamados, verdadeiramente chamados para o pastorado. Por isso, nessa ocasião em que vamos ordenar mais um ministro da palavra de Deus, e que nós vamos apresentar a essa igreja, a equipe pastoral para o ano vindouro, que o Senhor nos dê, mais do que tudo, a clareza de entender como isto se harmoniza, dificuldade nua e crua, exigências, decepções e desânimos que muitas vezes são pontuadas na vida do pastor, e com a alegria de servir a Deus, e como nós, como ovelhas do Senhor, podemos ajudar pastores a serem melhores pastores para a glória de Deus. Faça isso, Senhor, não por causa
daquilo que eu preparei para falar, mas apesar daquilo que eu preparei, para que o teu nome é que seja glorificado, Jesus, o Supremo Pastor, é que seja exaltado, e acima de tudo a tua graça nos dê hálito de vida, sopro de vida e encorajamento nesta noite. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo estava no final de sua carreira. Qualquer pessoa no final de uma carreira pode estar em dois momentos distintos, mas normalmente combinados entre si. Olhando para trás, qualquer pessoa em fim de carreira certamente tem recordado na mente e no coração todos os feitos, pequenos ou grandes, que realizou na carreira. Não há como um professor em vias de ser aposentado, um médico em vias de ser aposentado, um militar, um funcionário público, não recordar os momentos difíceis da carreira, mas ao mesmo tempo aqueles momentos em que sua atuação de alguma forma marcou a vida da instituição, das pessoas, aquilo que ele fez. O apóstolo Paulo não era diferente, ele certamente olhava para trás, em algum momento das cartas pastorais, ele dizia que o seu tempo de carreira estava se encerrando e ele queria ser tão somente fiel até o finalzinho, cumprindo a carreira que lhe estava proposta. Mas nessa ocasião, quando ele escreve para Timóteo, um jovem pastor que estava na outra ponta da vida eclesiástica, ou seja, que estava começando o pastorado, que era verdinho, 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 como a gente diz aqui no Nordeste, igualzinho galho de aveloz, que não sabia ainda o que era aquilo que iria enfrentar, ele trazia uma palavra que não baseava-se apenas na sua experiência, que não era apenas conselhos de um velho pastor para um pastor jovem, mas era algo que ele embasava na certeza absoluta do que Deus estava dizendo através dele, inspirando-o pelo Espírito Santo. Essa expressão, fiel é a palavra, é a segunda de 5 expressões que repetem exatamente esses termos. Fiel é a palavra. No capítulo 1, verso 15 dessa mesma carta, Paulo já tinha dito: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele diz esta segunda vez: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele ainda haveria de escrever: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que o exercício físico é proveitoso, só que menos do que o exercício espiritual da piedade, porque tem a promessa de vida, que viveremos com ele se perseverarmos, não apenas agora, mas também na vida que há de ser. Depois ele ainda vai dizer: fiel é esta palavra, que se já morremos com ele, também viveremos com ele, e que se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis ou formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E finalmente, agora escrevendo para Tito, um outro colega de pastorado, jovem como Timóteo, ele diz: fiel é essa palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para os que não têm crido em Deus, sejam solícitos, os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras, pois essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, por 5 vezes, Paulo usa essa expressão: fiel é esta palavra. A forma como a palavra é construída, como a frase é construída, que começa sem nenhum tipo de conexão, ele não diz: portanto fiel é esta palavra, ou por isso é fiel esta palavra, mostra que Paulo não estava conectando essa afirmativa, fiel é esta palavra, com qualquer coisa que ele havia dito antes. É como se ele encerrasse um assunto no versículo anterior e agora chamasse a atenção, como algumas vezes os pregadores dizem assim: olhe para mim, por favor, dê a sua atenção, e então ele joga de uma vez só: fiel é esta palavra. Não há nenhum portanto, não há nenhum assim pois. Ele simplesmente está dizendo que aquela palavra era algo digno de confiança, algo em que se podia crer piamente, baseado tanto na verdade absoluta da palavra de Deus, como na própria experiência do apóstolo. Simon Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, diz que esta é uma proposição que sustenta uma verdade cristã crucial, procedente da reflexão do próprio Paulo, e que agora, usada para outros, sob inspiração do Espírito Santo, se tornou
uma confissão concisa e coerente, um testemunho da experiência cristã que chama todos que o escutam a crer nela. Tudo que vai ser dito a partir de agora, a partir dessa expressão, fiel a esta palavra, aponta para essas duas verdades que eu gostaria de juntar numa mesma proposição e refletir com os irmãos hoje à noite. E que são a excelência e a exigência do pastorado. Duas faces de uma mesma moeda, dois lados de uma mesma moeda, duas verdades que se complementam. Uma que aponta para a excelência do ministério e a outra que aponta para a exigência do ministério. Uma não depende da outra, mas sem dúvida alguma, uma complementa a outra. E mais do que isso, uma tem tanto valor como a outra. Se você voltar os seus olhos novamente para o texto, você vai ver que essa verdade absoluta que Paulo diz, digna é esta palavra de toda aceitação, ela aponta para essa excelência e para essa exigência do pastorado. E ela diz, em primeiro lugar, a seguinte verdade: é que a excelência do pastorado está essencialmente na vocação daquele que chama para uma obra excelente. A excelência não está em quem é chamado, a excelência está na obra e naquele que chama. Veja o verso primeiro, ele diz assim, após falar a expressão, fiel é a palavra, ele diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí perceba que há uma espécie de dupla de palavras. A palavra aspirar, ela se complementa pela palavra almejar. E a palavra episcopado se complementa pela palavra ou pela expressão excelente obra. Então podemos dizer que quem aspira e almeja o episcopado também aspira e almeja uma excelente obra. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Fica claro então que é possível que alguém possa desejar. Frequentemente os conselhos de igrejas recebem jovens, irmãos amados, dentre vocês, que em dado momento dizem assim, eu estou sentindo vontade de servir a Deus, quem sabe Deus está me chamando para ser pastor. No caso específico da Igreja Presbiteriana do Brasil, essas pessoas são chamadas ao conselho da igreja, e nós como presbíteros, pastores e presbíteros, temos o cuidado de olhar para aquela pessoa e ver se a igreja reconhece que existe ali uma vocação para além de simplesmente servir a Deus nos vários ministérios que uma igreja dispõe. E mais, se aquela convicção é uma convicção tão firme, não que a pessoa almeje apenas, não apenas que a pessoa aspire a alguém ou algo servindo a Deus, mas que seja efetivamente uma convicção de chamado. Como eu costumo dizer, o pastor pode perder tudo no pastorado, irmãos. Ele pode ter certeza absoluta que em alguns momentos ele não vai ter apoio das pessoas, não vai ter o salário suficiente para sustentar a sua família, que em alguns momentos ele vai ser acusado injustamente de coisas que ele não fez, vai ser mal interpretado nas palavras que ele disse ou que ele não disse, nas intenções do que ele fez ou não fez. Mas se tem alguma coisa que sustenta o pastorado de alguém, é a certeza absoluta de que quem o chamou para uma excelente obra, e este não foi um homem, um concílio, uma igreja ou quem quer que seja, foi Deus. Essa palavra desejar aqui, no sentido de aspirar, o verbo origomai, significa alguém que estende a mão e estica-se todo a fim de tocar ou agarrar algo que deseja. É como se alguém quisesse e visse o pastorado e quisesse se agarrar a ele. Ele não diz que isso necessariamente é um desejo legítimo ou ilegítimo. Nos dias atuais a gente encontra aspirações legítimas de jovens pastores que poderiam ser qualquer coisa que quisessem ser, bons advogados, médicos, empresários ou qualquer outro tipo de vocação, mas que Deus os chamou, porque eles não podiam ser outra coisa a não ser a mais nobre de todas as missões que Deus dá a um ser humano, que é o de cuidar de almas. Mas também a gente encontra outros
que tem olhado o pastorado talvez como um meio de vida, como uma forma de garantir, de alguma maneira, a expressão de seus talentos, mas também como uma forma de sustentar-se do ponto de vista econômico. E quando sempre, talvez eu devesse ter dito isso no início, eu uso a palavra pastor, eu estou pressupondo, e creio que você também deve fazê-lo, pastor mesmo. Pastor mesmo. E quando eu falo de igreja, igreja mesmo. Porque existe igreja e existem empreendimentos econômicos de natureza religiosa. É outra coisa. E existem pastores, existem aqueles que se acham vocacionados, mas na verdade querem uma forma de sustentar a própria necessidade. Eu estou falando de pastores, eu estou falando de igrejas. E quando o apóstolo diz aqui que é possível que alguém deseje a ponto de esticar a mão, se esforçando para agarrar algo, para buscar e desejando de maneira tão forte que faça todo o esforço, ele está dizendo que é possível, é legítimo, que Deus toque o coração de alguém, e esse almeje, aspire ao episcopado. Quando ele usa em segundo lugar a palavra almejar, ele já usa uma palavra ainda mais forte, vem da mesma raiz de concupiscência, desejo desenfreado, paixão violenta, essas no sentido negativo, aqui no sentido positivo. É alguém que é tomado por um desejo, por uma sede, por uma fome de pregar, por um desejo de servir a Deus de maneira integral e oferecer o seu melhor para Deus, deixando para trás pessoas, famílias, algumas vezes casamento, algumas vezes até mesmo situações econômicas mais favoráveis. A ideia aqui é a ideia de alguém que deseja de maneira tão forte, ambiciona, aspira, cobiça do ponto de vista positivo, algo que ele almeja, mais do que qualquer outra coisa, de uma maneira intensa e verdadeira. A ideia é que quando alguém é levado a desejar de maneira tão intensa o pastorado, ele é tomado por uma ambição única, ele não consegue ser outra coisa, ele foge para cá, ele foge para acolá, mas ele não consegue ser outra coisa, porque ele foi marcado, escolhido para ser pastor, e ambiciona isso mais do que qualquer outra coisa na vida. O texto diz que quando isso acontece, quando alguém aspira, quando alguém almeja de maneira sobrenatural por causa da vocação, do chamado de Deus, a Bíblia diz que isso é glorioso, é nobre. A palavra boa obra, excelente obra, é a tradução da palavra kalos, que significa algo nobre, honrado, louvável, algo que é bom, que é recomendável, que é admirável, algo que é tudo que alguém poderia com ela se satisfazer. Essa obra excelente é chamada de episcopado. Talvez você confunda no português moderno essa palavra com um cargo de hierarquia, principalmente quando ela em algum momento também é usada pela palavra bispo. Você imagina logo um sujeito que hierarquicamente é mais do que um padre ou um pastor, ele já é um bispo. Mas na verdade não era nada disso no sentido original. Episcopos, a tradução da palavra por bispo, é alguém que supervisiona, que toma conta, que cuida, do alto as ovelhas que embaixo estariam à mercê de qualquer perigo. Ele se põe no lugar mais alto e olha de cima para baixo, tomando conta, cuidando, guardando as ovelhas. Ele é um episcopos porque ele vê aquilo que Deus, que é o supremo pastor, chamou ele para ver em termos de riscos para as ovelhas. É assim, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando se despede dos presbíteros de Éfeso, para nunca mais vê-los, depois de ter passado 3 anos pastoreando, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, tomadores de cuidado, cuidadores, curadores, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E o que Paulo via que eles precisavam ver?
ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E aí ele diz aquilo que é talvez a função mais importante do pastor: portanto, vigiai o rebanho do Senhor. Lembrando que eu fiz isso por 3 anos, noite e dia, e não cessei de admoestar com lágrimas a cada um deles. Agora é vocês que vão ser os bispos deste rebanho. Perceba que há um desejo, há um almejar, mas esse desejo, esse almejar, só vem por causa de Deus. Ninguém escolhe ser pastor, ninguém decide ser pastor, Deus escolhe, Deus chama a igreja, o presbitério, os pastores mais experientes, o seminário. Eles capacitam, eles reconhecem, eles dão oportunidade, mas quem é pastor só precisa da Bíblia nas mãos e alguém para ouvir o seu sermão. No sertão mais inóspito, entre os ribeirinhos da Amazônia, e não apenas num lugar com ar-condicionado e pessoas confortáveis e cheirosas como vocês, com pouca ou com muita gente. Há 31 anos, quando eu comecei subindo em cima de carga de tijolo que ia de João Pessoa para a Baía da Traição, quando não havia estrada calçada até a Baía da Traição, e quando eu chegava de Rio Tinto para lá, eu tinha que tomar um banho, e o único lugar que eventualmente eu não tinha barro dentro de mim era o lugar que estava coberto, porque dentro da orelha, dentro do ouvido, dentro da boca, no nariz, dentro do cabelo, em tudo que era lugar, eu tinha que tomar um banho de 2 boas horas para poder pregar, e muitas vezes com meus 2 colegas de curso. Final de semana sim, final de semana não. Era cuscuz com sardinha, cuscuz com presunto, cuscuz com queijo, cuscuz com ovo, porque eram as únicas coisas que a gente tinha para comer, e fazia o final de semana inteiro, pregação de casa em casa, sendo rejeitado, porque as pessoas não admitiam a ideia de que uma igreja pudesse surgir na região urbana de Baía da Traição. Hoje ainda está lá, uma igreja do Betel brasileiro, onde eu estudava na época. Essa obra excelente não é outra, irmãos. É uma obra de tomar conta da igreja do Senhor, das ovelhas, do rebanho do Senhor, como se elas fossem suas sem serem. Como eu costumo dizer, quando eu olho para essa igreja, e eu identifico que alguém às vezes quer tomar conta dela como se dono fosse, eu digo normalmente assim: essa igreja não tem dono, mas se alguém tem que agir como se dono fosse, esse alguém sou eu, porque o Senhor confiou e disse assim: tome conta, como se fosse sua, sem que seja sua. E talvez aí há o grande segredo do pastorado, é que nós somos chamados para tomar conta das ovelhas do Supremo Pastor, que confiou aos cuidados de homens, outros homens, ao cuidado de pecadores, outros pecadores, aos cuidados de alguém que está precisando ainda crescer na graça e no conhecimento do Senhor, outras pessoas que estão precisando crescer na graça no Senhor. Isso então nos conduz ao segundo aspecto desse texto, é que se essa obra é excelente, a ponto de fazer alguém ser cativo apaixonadamente por ela, até o último dia da vida. Minha mulher me proibiu, mas eu vou dizer só a última vez, porque é 2018 ainda. Se Deus me der a graça, eu quero morrer pregando. Se ninguém morrer de susto, eu quero morrer pregando. Aposentadoria, jubilação, para quem é pastor, me desculpe, está fora de cogitação. Você quer fazer isso até o último dia da sua vida, porque você não consegue fazer isso de maneira outra, nem viver a sua vida de maneira outra que não seja pastoreando. Quando alguém pensa, eu acho que talvez eu não nasci para isso, eu vou ser outra coisa, sabe, pode ser que isso passe em algum momento no coração de um pastor, mas a ponto de tirá-lo do ministério, talvez seja a maior prova de que talvez ele poderia ter servido a Deus, mas não necessariamente sendo pastor. O segundo ponto é que o compromisso do pastorado está essencialmente na exigência para quem é chamado.
Eu costumo dizer assim, sabe, que o pastorado pode ser até para qualquer um, basta que Deus o chame, mas nunca será para todo mundo. Que qualquer um pode ser pastor, mas não todo mundo. Porque a exigência do compromisso é atendida apenas pela graça e poder de Deus sobre aqueles a quem Ele chama, irmãos. O Deus que chama para uma tarefa excelente, mas impossível de ser cumprida, é o Deus que dá a cada dia sabedoria e poder, graça e misericórdia para que se cumpra aquilo que, humanamente falando, seria inalcançável. Veja o que diz o texto no verso 2. Depois de dizer que a obra é excelente, ele, no entanto, faz uma lista interminável. Quando ele começa e diz assim, é necessário, portanto, aí vem um portanto, porque a obra é excelente, é necessário, por causa desta obra excelente, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível. Essa palavra é a palavra que explica tudo o que vem depois. Significa alguém que seja inatacável. Alguém que não tem nada sobre o qual um adversário pode agarrar-se para fazer uma acusação. Isso não quer dizer que acusações não apareçam. Isso não quer dizer que censuras não apareçam. Não quer dizer que perseguições ou ataques, inclusive contra a reputação dele e dos pastores, como ele mesmo lembra, o apóstolo, não apareçam, porque todo aquele que quiser viver piedosamente, crente ou pastor, padecerá perseguição, diz o Senhor. Mas é que, como diz Hendrickson, comentando esse texto, os inimigos podem até suscitar todo gênero de acusação, mas as mesmas são tidas como falsas ao se empregarem métodos justos de investigação. Vá atrás e você vai ver se é ou não difamação, se é ou não calúnia, se é ou não justo. Paulo fala, portanto, aqui, quando ele usa o termo irrepreensível, daquilo que a gente chama de compromisso pela integridade. Eu costumo dizer que integridade é tudo que uma rolha não é, que uma cortiça não é, que uma substância porosa não é. Integridade não é perfeição. Integridade é algo que é roliço, que é compacto, que é impenetrável. O compromisso é inadiável, é insubstituível. É integridade, é algo inteiro. Paulo fala desse compromisso. E ele diz que esse compromisso vai dar a esse pastor o testemunho favorável de dois grupos. Os de dentro, que convivem diariamente com eles, e os de fora, que não sabem quem ele é no dia a dia, mas ouvem falar dele, principalmente pelos que convivem com ele no dia a dia. Em alguns poucos momentos, graças a Deus, da minha vida pastoral, eu precisei sentar com algumas ovelhas e dizer assim: você me conhece? Tem certeza? Me conhece mesmo? Você está perto de mim há quanto tempo? Já me viu fazendo isso quantas vezes? Já me viu dizendo isso quantas vezes? Em quantas ocasiões? Tem certeza? Mesmo? E frequentemente, querido, é preciso que as pessoas reflitam que quando o apóstolo Paulo faz uma lista interminável, ele não está falando de uma lista interminável de perfeições pastorais. Talvez nem o próprio apóstolo Paulo poderia cumprir essa lista, porque ele mesmo bate no peito e diz assim: fiel é a palavra, que Jesus veio para morrer por pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, Paulo reconhecia que tinha pecados e falhas, mas ele está falando de algo que se chama exatamente o que eu estou dizendo: integridade. Veja, há aspectos familiares envolvidos nessa integridade, mas não para sempre. Filhos de pastores adultos são responsáveis pelos seus atos. Esposas de pastores são responsáveis pelos seus atos. Ainda que, se alguém não sabe governar a própria casa, não pode cuidar da igreja de Deus, é trágico, irmãos, quando eu vejo as exigências que muitos crentes fazem sobre a vida dos filhos dos pastores, como se eles não fossem crianças, como qualquer outra, adolescentes em conflito como qualquer outro.
que vão acertar e errar como qualquer outro, mas porque são filhos de pastores, precisam ter um padrão angelical de conduta. Quantas vezes o próprio filho do presbítero, do diácono, do membro da igreja não tem? E aí eu vejo pastores, colegas meus, tristes e amargurados, porque os filhos já não querem ir para a igreja, porque ao invés do crente exortar o menino ou a menina num comportamento incorreto, de acordo com a palavra de Deus, o único argumento que usam é: você é filho de pastor, não pode se comportar desse jeito. E aí a criança, que por natureza é brincalhona, irreverente, diz: então não quero mais ser filho de pastor, não quero mais ser filho de pastor. E aí você encontra anualmente, por 2 anos seguidos já tenho estado com eles, um encontro de filhos de pastores, que acontece em Garanhuns a cada ano. E as histórias que eu escuto são histórias de meninos que nasceram e se criaram na igreja crentes, mas que se desviaram como filhos de muitos outros, duvidaram da fé como filhos de muitos outros, e que agora estão sendo resgatados para crerem novamente, porque a igreja tirou a fé dessas crianças e adolescentes, quando exigiu deles, baseado erroneamente nesse texto, de que eles fossem perfeitos. Não eram, não seriam e nenhum deles será. A palavra chama o pastor a levar a sua família com a mesma seriedade com que leva a sua igreja. E como é que o pastor leva a sua igreja com seriedade? Cuidando dela, exortando, alimentando, orientando, aconselhando, tendo paciência, superando erros, tendo tolerância. Não é assim que as ovelhas querem que o pastor haja, é assim também que a esposa e também os filhos de pastores querem que seus pais hajam. Veja que no texto há condutas sociais e espirituais também envolvidas, não apenas na família, mas fora da família. Diz que esse pastor deve ser puro, deve ser sóbrio, apto para ensinar significa doutrinariamente equilibrado, seja acolhedor e seja virtuoso. E isso tudo, quando visto e contemplado, conduz a que as pessoas glorifiquem a Deus por aquele pastor. Pastor não precisa ser simpático, irmão. Pastor precisa ser íntegro. A gente se coloca em determinadas posições como pastor que ninguém quer colocar. Recentemente, no período da eleição, não foi nenhum pastor auxiliar, nem nenhum presbítero da igreja, nem nenhum irmão da igreja que teve que, em grupos de WhatsApp, repreender, exortar, corrigir pessoas que estavam quebrando o código de conduta da igreja, fazendo campanha eleitoral dentro dos grupos de WhatsApp. Teve um dos colegas que disse assim para mim: pastor, o senhor está se expondo demais. Eu digo: mas isso é pastorado, irmão. Alguém tem que fazer. Quando 2 jovens da igreja transam antes do casamento, até que o assunto chegue ao conselho da igreja, é o pastor que vai lá. É o pastor que vai lá, ainda como pastor, tentando levá-los ao arrependimento e à mudança de comportamento. É o pastor, e muitas vezes ninguém sabe, mas é o pastor. Alguns anos, um velho presbítero recordou que quando de madrugada ele telefonou para várias pessoas, angustiado porque havia tido um problema de ordem familiar, foi de madrugada, no meio da madrugada, que ele conseguiu me contactar, e foi de madrugada que eu deixei a minha esposa na cama aquecida e fui atrás desse presbítero. Não é a primeira nem a segunda vez, e qualquer pastor que estiver aqui tem histórias como essa para contar. Quem pensa que pastorado é isso aqui, domingo à noite, pregação bonita, bem preparada, está muito enganado. Pastorado acontece de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem a ver com carga de trabalho, tem a ver com dedicação exclusiva e integral, em que você não diz não, e quando diz porque não pode, corre o risco de ser mal compreendido. Recentemente, uma ovelha que eu amo muito disse: pastor, estou muito chateado com o senhor. E eu disse: ótimo que você me procurou.
Me diga qual é a sua chateação. Porque quando eu tive menino, o senhor não foi me visitar. Digo, nem a você, nem a fulana, nem a cicrana, nem a beltrana, nem a... mas quando você morrer, ou alguém da sua família morrer, pode ter certeza que eu vou estar lá. Porque entre estar na festa, e isso é bíblico, está em Provérbios, dos que se alegram com a alegria dos outros, ou está na tristeza dos que estão lamentando no luto, o pastor verdadeiro, sempre fará a opção por estar na tristeza e no luto, porque na tristeza e no luto ninguém quer estar. Eu passei 23 anos, irmãos, sem nenhum tipo de convivência conciliar, a não ser cumprir as minhas exigências de ir aos concílios, fazer os meus votos, contribuir com a minha contribuição e assim por diante. Deus, sem eu pedir, sem eu buscar, sem eu ambicionar, me colocou à frente de um presbitério por 4 anos. Depois à frente de um sínodo por 6 anos. Depois no conselho de curadores do Instituto Mackenzie, agora já por 5 anos. E durante todo esse tempo, se não fossem esses colegas pastores que estão aqui e outros que já passaram e que me ajudaram a cumprir esta missão que eu entendi como missão, embora alguns até acharam que eu estava ganhando para isso, acredita? Que eu tinha um salário extra para viajar de madrugada, muitas vezes depois do culto, às 2h30 da manhã, para pegar um voo noturno e chegar de manhãzinha cedo, tomar um banho rápido no hotel e correr para uma reunião de 18 horas às vezes, e voltar no mesmo dia às 22h25, para no outro dia estar no gabinete pastoral. Acreditem em vocês, a ponto de eu precisar chamar e dizer assim: meu irmão, você está dizendo a alguém que eu estou ganhando dinheiro para fazer isso? Eu não acredito. Você não me conhece? Foi uma daquelas, você não me conhece não? Você está comigo há quanto tempo? Aí eu disse para aquela irmã: querida irmã, saiba de uma coisa, o pastor, ele vai ser o pastor mesmo. Se ele tiver um compromisso com a popularidade dele, ele nunca vai ser pastor. Com o reconhecimento humano, ele nunca vai ser pastor. Com a simpatia humana, ele nunca vai ser pastor. Para ir em festa de aniversário, em terraço gourmet, fazer churrasquinho e tomar vinho com as ovelhas, qualquer um pode fazer. Mas para estar na hora da dor, do sofrimento, da angústia, do gabinete pastoral, da visita pastoral, muitas vezes invisível, a maioria dos olhos, só o pastor faz. E faz isso, sabe por quê? Porque ele tem um compromisso com quem o chamou. E sabe qual é o compromisso? Um dia, não sei se será exatamente assim, Deus vai chamar todos os pastores: pastor Jorge, presente; pastor Adriano, presente; pastor Zé Roberto, presente; pastor Mendonça, presente; pastor Robson, presente; pastor Kilvin, presente; pastor Tiago, presente. Cadê minhas ovelhas? Aquelas que eu lhe confiei. Onde elas estão? Como elas estão? Como você cuidou delas? Você gostaria de ter um patrão assim? Um chefe que conhece suas motivações e que você não pode sequer dizer assim: sabe, Deus, era porque era uma ovelha muito difícil. Porque senão ele vai dizer assim: tão difícil quanto Pedro, meu filho? Tão difícil quanto Judas? Tão difícil quanto Tomé, meu filho? E o que um pastor dirá a um senhor desse, que conhece o coração da gente de maneira perfeita e completa? Tudo isso, irmãos, deveria conduzir a um bom testemunho que glorifique a Deus, porque o cabresto que Deus coloca no pastor é mais curto do que ele coloca na ovelha, porque quanto maior o princípio, maior a responsabilidade. Esse é um padrão desejável e ideal, que deve ser buscado com compromisso e integridade por quem é chamado para ser pastor, mas ao mesmo tempo é certo que em algum momento ou em algum aspecto, pastores vão falhar, e devem se arrepender quando falharem, e renovar o seu compromisso com a vocação, porque assim como Deus chama, Ele capacita para que qualquer um
mas não todos, possa ser fiel no compromisso. Chegando ao final da minha mensagem, como eu falei no início, eu tenho 2 objetivos com esse sermão. O primeiro deles é entender que alegria é essa no meio de tantas lutas. E eu quero dizer aos meus colegas pastores aqui, talvez eu sou o mais velho dos que estão aqui, um dia eu fui mais novo. Assim como um dia eu fui mais novo do conselho. Na época em que era presbítero, Filadelfo Figueiredo, Newton Jorge. Na época que Marílio era presbítero. Na época que Eduardo era presbítero efetivo da igreja. Mas hoje eu sou o mais velho, pelo menos os pastores aqui presentes, e do meu presbitério. E o terceiro mais velho, ou o quarto mais velho do sínodo inteiro. Então eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer. Diga aos meus colegas pastores, não procurem o reconhecimento e a aprovação das ovelhas que vocês servem, porque vocês não terão. Não é que elas são ruins, elas são isso aí que estão do seu lado, elas só são ovelhas, e ovelha não entende o que é ser pastor. Sabe aquela história que a gente diz para os filhos? Você vai entender quando você for pai, quando você for mãe, e os meninos olham assim para mim e para você, e dizem assim, que dramático. E você então diz assim, quem tem com o que me pagar, não me deve nada. E aí eles crescem, se casam e têm filhos. Aí depois dizem assim, painho, maninha, bem que o senhor disse ou a senhora disse, mas ainda é bom, porque um filho pode se tornar um pai, uma filha pode se tornar uma mãe, mas a maioria das ovelhas vão ser ovelhas até o final, elas nunca vão compreender o que é ser pastor. Portanto, queridos colegas, não busquem nas ovelhas de vocês o reconhecimento, a aprovação, o elogio. Busquem em quem chamou vocês. A cada manhã e a cada noite, apresente-se diante do Supremo Pastor e diga assim, e aí, Senhor, fui fiel? Cumpri a tarefa desse dia? O Senhor está feliz comigo? O Senhor está aprovando a minha vida? Porque independentemente dos outros aprovarem ou não, se tu me aprovares, eu estarei satisfeito. Sabe por quê? Porque esse pastor sabe o que é ser pastor. Você imagina o que é Jesus dedicar 3 anos e meio a 12 homens, e na última refeição ter a certeza que daqueles 12, um haveria de traí-lo, um haveria de negá-lo, todos haveriam de descrer e abandoná-lo. Depois de 3 anos e meio de discipulado e mentoreamento intenso, porque Judas foi quem fez o que fez, Pedro também, Tomé também e os demais, não mais porque o pastor era ruim, o pastor é Jesus. Essas ovelhas não podem reclamar do pastor, o pastor é Jesus. Pastores não trabalham para uma instituição humana chamada igreja. Ele não é empregado da igreja, nem do concílio. Pastor também não presta serviços espirituais como profissional autônomo, semelhante a um advogado, médico ou contador. Pastor só tem um dono, só tem um patrão, só tem um Senhor a quem prestará contas. E é do olhar do pastor, o Supremo, que os pastores precisam tirar alento e encorajamento. E isso não é muito fácil, porque significa que, além de cuidar da alma dos outros, o pastor precisa cuidar da própria alma e manter com Jesus uma comunhão íntima.